Como aproveitar o cenário atual de juros altos para fazer o seu dinheiro render mais, correndo menos riscos e tendo o melhor retorno. É sobre isso que iremos falar hoje neste vídeo. Fica comigo até o final. Te dando um rápido contexto de como estão nossas taxas hoje, a Selic está em 14,25% ao ano, o seu maior valor desde 2016. E pasme, ela deve continuar aumentando, pelo menos no curto prazo, com o objetivo de controlar a nossa inflação, que hoje se encontra em 5,48% ao ano. Uma inflação alta porque a nossa meta é que ela fique entre 3% e 4,5% ao ano, o que nos leva a crer que ela continuará subindo por conta dessa distância da meta atual. E num cenário desses, com taxas de juros muito altas, o nosso crédito fica muito mais caro, porque fica muito mais caro você pegar um dinheiro emprestado para fazer um investimento na sua empresa, para fazer um financiamento de um carro, de uma casa. E não é só para nós, réis mortais, não. Para os bancos e para o governo também. Porque como eu tinha explicado no vídeo anterior, não sei se vocês viram, vou deixar esse card aqui para vocês, falando sobre CDB. Quando nós investimos nosso dinheiro, nós estamos, na realidade, emprestando esse dinheiro, que pode ser para o banco, se for um investimento em CDBs, LCIs e LCAs, para o governo, se for em títulos do Tesouro Nacional, ou pode ser para empresas que lancem também títulos, só que títulos privados, como debêntures incentivadas, CRIs, CRAS, ok? E todas essas taxas elevadas, elas acabam influenciando diretamente os nossos rendimentos aqui na renda fixa. Por isso, eu digo tanto para vocês, que em vez de comprar algo financiado antecipadamente, você deve pensar, aprender a investir o seu dinheiro. E neste cenário, o seu investimento pode ser muito mais rentável e interessante para você, tanto no médio, no curto, como até no longo prazo. Nós vamos ver agora, os títulos do Tesouro podem atender a todas essas necessidades. O título do Tesouro Selic atende ao curto prazo, ao título pré-fixado, que é mais para o médio e longo prazo, e os títulos do Tesouro IPCA mais uma taxa que geralmente são para longo prazo. Vamos conhecê-los? Rende a Selic, que eu falei, hoje está em 14,25%, mais 0,0690. E aqui ele vai render essa Selic atual mais 0,11%. São títulos que você pode investir a partir de R$ 164, R$ 163 reais. Esse é o valor total do título e aqui é o prazo que ele lhe dá. Contudo, ele pode ser resgatado com liquidez imediata. O que é isso? É o acesso irrestrito e imediato ao seu dinheiro. Se você baixar na sua corretora ou banco até 1h da tarde, esse valor que foi investido, mês a mês, ele vai cair na sua conta até no mesmo dia. Se você resgatar após as 13, aí ele só vai cair na sua conta D+1, que é no dia seguinte. Um detalhe é que a Selic hoje está nesse valor, mas ela pode baixar ou aumentar. Então ele é um investimento que você só vai saber quanto rendeu depois que você resgatar, ou seja, ele é pós-fixado. Se você quiser saber quanto vai render o seu dinheiro nesse título do governo, você faz a simulação bem aqui da mesma forma. Agora eu vou te falar de títulos que são mais longos, para o médio e o longo prazo, que aí são interessantes para quem tem necessidade de investir para o longo prazo, que é o Tesouro IPCA mais 2029, para daqui a 4 anos, o IPCA 2040, que é para daqui a 15 anos, e o IPCA 2050, que é para daqui a 25 anos. Ele rende uma taxa, que é a inflação, o IPCA mais 7,37 no caso do 29, a inflação mais 7,28 no caso do 40 e a inflação mais 7,12 no caso do 50. Veja que quanto mais longo é o título, mais baixa é a taxa, né, que é pré-fixada, porque ele é um investimento híbrido, ou seja, ele lhe rende a inflação, que ninguém sabe quanto é que ela vai estar lá no 2050, mais uma taxa fixa. Ele é interessante porque no longo prazo você pode resgatá-lo, você pode ter acesso ao dinheiro sem muitas perdas. Então ele tem esse lado. Hoje a nossa inflação está em 5,48. Então, se você investir nesse título, ele vai render, no momento atual, 5,48 mais 7,37. E o valor do título, né, da parte da porção que você pode investir é a partir de R$ 33,82. O valor do título total é R$ 3.382,55 e você pode simular aqui. Como eu falei, os títulos do IPCA+, eles podem ser
resgatado caso você precise do seu dinheiro. E claro, vai receber o que rendeu até aquele momento que você deixou o título ali. E ele vem com uma rentabilidade histórica nesse momento muito interessante. Foi feita uma pesquisa e o rendimento dos títulos do IPCA está ganhando de ativos até de ativos internacionais. Então, ele tem tido uma rentabilidade histórica nos últimos anos muito grande, inclusive batendo alguns ativos internacionais, com um risco baixo, correção do seu poder de compra. Por quê? Porque quando você investe em um ativo que ele lhe dá a inflação mais uma taxa, isso é muito interessante, porque você não perde poder de compra. Se a inflação disparar, ele vai lhe dar a inflação mais uma taxa, com toda a previsibilidade, né, que o governo dá pra gente, porque ele pode imprimir dinheiro, mesmo que ele esteja em crise, e nos pagar, comparado a outros ativos da renda privada, que tem risco de crédito maior, e com essa rentabilidade histórica acima da inflação. Quais são, então, os riscos desses investimentos do Tesouro IPCA+. Bom, ele oscila muito, ele oscila mais que os demais. Por quê? Porque ele é de longo prazo. Então essa taxa, ela vai ficar fixa, mas essa aqui, não, ele é um investimento híbrido, né? O IPCA, ele pode aumentar, como eu já falei, ou diminuir. Então ele não é um investimento previsível e fixo, como o tesouro pré-fixado, que eu vou já mostrar. Ele é mais imprevisível do que o tesouro pré-fixado, obviamente, né? Porque ele é uma taxa que muda, mais uma taxa fixa. Por isso chama-se de híbrido. Portanto, o seu rendimento não é linear. Ao longo dos anos, essas curvas, elas sobem e descem. E quanto maior é o prazo, maior é a oscilação desse ativo. Então, o que eu lhe digo é que você não saia, né, antes desses prazos aqui, ó. O ideal é que você realmente contrate esse tesouro e fique até o final. Entendeu? Para você não sofrer um fenômeno chamado marcação a mercado, que é exatamente a oscilação do valor do título. Esse valor aqui é o seguinte: quanto mais a inflação, as taxas baixam, mais esse valor ele se valoriza, mais ele aumenta. Quanto mais a inflação aumenta, cresce, mais esse valor ele diminui. Então é um inversamente proporcional ao outro. Inflação para cima, valor do título para baixo. Inflação para baixo, valor do título para cima. Agora eu vou mostrar aqui os pré-fixados. Há 3 títulos. Este eu não recomendo porque ele te entrega os esforços dos juros compostos, os rendimentos, né, semestralmente. Ou seja, ele não acumula para lhe entregar em 2035, quando é o vencimento do título. Ele vai lhe entregando todo semestre na sua conta. Se você for desorganizado, você vai gastar. Então melhor são esses 2 que lhe entregam os rendimentos só no final. Hoje, o pré-fixado de curto prazo, que é o 2028, e o de médio prazo, que é o 32, rende a uma taxa maior que 13% ao ano. Ora, mas a Selic estando a 14, não seria melhor eu investir em um ativo que fosse pareado à Selic? Aqui é o seguinte: se você quiser realmente ter uma previsibilidade, né, uma previsão de quanto você vai receber lá no final, né, no vencimento, o mais interessante seria você investir nesses ativos aqui. Se a sua necessidade, o seu perfil é de longo prazo, aí sim você vem aqui para baixo e investe no Tesouro IPCA+, porque eles são muito mais longos e realmente, como eu falei, está com a previsibilidade de rendimento acima da inflação e com uma rentabilidade histórica ganhando até de ativos internacionais. Por isso se tornar muito interessante no cenário atual. No caso do pré-fixado, se a inflação continuar subindo, ele vai te entregar um rendimento menor. O seu rendimento vai diminuir, porque você vai ter 13% menos a inflação. Se a inflação for para 6, você só vai ter 8,47 de rendimento, entendeu? Mas se a inflação baixar, então esse rendimento será real na sua conta. Ou seja, a inflação baixar para 3, você vai ter um rendimento bruto de 10,47 menos o imposto de renda. Eu esqueci de falar que em todos esses ativos você vai pagar imposto de renda numa tabela regressiva que começa 22,5% e vai até a 17% daquilo que rendeu, né, do seu investimento, não do seu valor investido, mas sim do que rendeu. E aqui você pode fazer as simulações, como eu falei, e você vai ver qual o mais adequado para você, o que cabe no seu bolso, né? Qual é a sua necessidade, o seu perfil, qual é a sua tolerância a risco. Então essa escolha vai depender totalmente do seu perfil no momento do seu investimento. E aí, o que acharam? Gostaram? No final, se você é conservador e está começando a sua jornada de investimentos agora, eu realmente recomendo que você comece aqui pela renda fixa. Pode ser através de um CDB, de um LCI, de um LCA, ou simplesmente nas opções que eu te mostrei agora, com tantos títulos do Tesouro Nacional. Eles podem ser uma opção de menor risco para proteger o seu capital dessa inflação desenfreada que nós estamos
atualmente vivenciando no nosso cenário econômico brasileiro. Porque se a Selic não baixar, as taxas continuarão altas, principalmente IPCA e a Selic também, porque ela terá que continuar aumentando para controlar a inflação. Então agora que eu te mostrei todos que são mais interessantes para o cenário atual, e aí agora é com você. A definição fica com você. Analise todos e veja o que mais se adequa à sua situação e ao seu perfil. Se realmente você entendeu que investir o seu dinheiro é muito mais rentável a médio e longo prazo do que gastá-lo, então pega R$100 aí na sua corretora e começa agora. Vá até o site do Tesouro, onde eu te mostrei esses investimentos. Esses ativos estão lá dispostos a qualquer hora do dia. Você pode começar a partir dessas 3 opções que eu te mostrei. Faz uma análise e vê o que é que mais se adequa ao seu perfil. E se possível, invista lá, direto do site do Tesouro. Abre uma conta para você e faz os investimentos a partir do site do Tesouro Nacional. Porque assim você não vai pagar parte dos seus rendimentos para a corretora que vai te fornecer os títulos. Então, se você investir através da corretora, uma pequena parte dos seus rendimentos você vai deixar lá para ela. Melhor que você invista direto no site do Tesouro e pague a taxa da B3, tá certo? Que é uma taxa pequenininha que você paga ao ano. O que eu lhe digo é que investir nos títulos do Tesouro Nacional neste momento pode ser uma excelente porta de entrada para que você comece os seus investimentos com mais segurança, rentabilidade garantida. E aí você vai estar construindo seus objetivos financeiros de médio e longo prazo com mais segurança, rentabilidade, previsibilidade, que é muito importante para quem está começando ou para quem já está no mercado financeiro. Se você gostou ou gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre investimentos, então eu recomendo que você passe outras vezes aqui pelo canal Te Orientes e veja nossos vídeos. Todo final de semana eu deixo um vídeo para continuar contribuindo com o seu aprendizado. A única coisa que eu te peço é deixar o teu like, encaminhar para os seus amigos que também precisam começar a tratar melhor o dinheiro deles e se inscrever no canal, deixando as notificações ativadas para que o YouTube, a cada vez que eu lance um novo vídeo, ele te mande ou ele te notifique para que você venha assisti-lo. Eu vou te deixar agora aqui um card de um vídeo que eu gravei no ano passado, falando de todos os títulos do Tesouro Nacional, já que neste vídeo eu não falei de todos, apenas dos principais. Os de mais longo prazo, como o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais, que tem outras características e atendem a outras finalidades, eu não falei. E se após tudo isso você ainda ficou com dúvida, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, que eu terei o maior prazer em lhe dar um direcionamento, a minha visão, certo? Não esqueça que construir leva tempo, por isso você deve começar agora, o quanto antes, a investir o seu dinheiro, aproveitando as benesses que esse cenário econômico atual está nos trazendo, nos proporcionando através dos nossos investimentos. E antes que eu me esqueça, Te Oriente, criatura, começa logo a tua jornada de investidor.